na sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona. E escurecendo-se o céu, o sol, rasgou-se ao meio o véu do templo, e clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Amém, amados? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando a gente lê essa palavra, queridos, nós lembramos do tamanho do sofrimento que Cristo passou pelo resgate da nossa alma. Aleluia. Jesus, ele foi traído nas suas emoções, nas suas vontades, e tudo aquilo que ele ensinou, ele foi traído naquele dia. E para que não bastasse, ele foi sentenciado, condenado à morte e foi morto. O texto que nós lemos no contexto anterior, imediato, diz que foram crucificados 2 salteadores junto com Jesus naquele dia. A palavra de Deus diz que aqueles 2 homens haviam feito tudo de errado naquela civilização, naquela sociedade. E por conta disso eles foram crucificados com Jesus. Essa palavra diz que no momento em que estavam crucificados, um deles, sem ter nenhuma revelação de Deus e sem nenhum temor de Deus, de maneira muito somente natural, olha para Jesus e faz uma acusação para ele. Tu não andou dizendo que é o Filho de Deus? Se você realmente é, desça da cruz, salva a você mesmo e a nós também. Livra você mesmo desta condenação e nos tira da condenação. Irmãos, me ouça. No momento da afronta, Jesus ele se comporta como a ovelha muda perante os seus tosqueadores. A Bíblia diz que estando lá na cruz, como ovelha muda, ele não abriu a sua boca. Irmãos, me ouçam. Quando nós agimos com naturalidade, sem espiritualizar a nossa vida, sem colocar valores espirituais na nossa conduta, no nosso comportamento, na nossa caminhada, nós temos o silêncio de Deus a nosso favor. Eu vou repetir. Quando nós agimos com naturalidade, levando tudo no campo da vida natural, sem espiritualizar, sem colocar valores espirituais, sem olhar para o céu, sem buscar a presença de Deus, nós temos o silêncio de Deus a nosso favor. A humanidade, o homem sem Deus, tem o silêncio de Deus a seu favor. Mas a palavra diz que naquele mesmo momento, enquanto um entrou no campo do natural, o outro entrou no sobrenatural. Ele olha para dentro de si e reconhece que é um pecador, havia feito tudo de errado, merecia ser condenado. Ele olhava para Jesus, via a santidade em Jesus, olhava para Jesus e não via nele um homem comum. Ele olhava para Jesus e via ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele entra numa dimensão espiritual. Ele reconheceu que sem Deus ele não era ninguém, que sem Jesus ele não era nada. E mais que isso, ele sabia que aquele momento era o fim. A partir dali não restava mais nada. Ele sabia que ia morrer. Ele reconhece a santidade de Jesus. Ele reconhece que aquele que estava pendurado na cruz era homem, mas também era Deus.
companheiro de atos errados. E faz um reconhecimento: olha, nem estando nesta condenação você teme a Deus. Se nós estamos aqui, os nossos feitos nos mandaram para cá. Atos capítulo 3, versículo 19, a Bíblia diz assim, irmãos: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim tempos de refrigério pela presença do Senhor. Aleluia. Aqui aparecem dois verbos. O verbo arrepender. Arrepender é o ato de reconhecer, de trazer para nossa frente que nós fizemos alguma coisa de errado e que precisamos de consertar o erro. Arrepender, converter, irmãos, é abrir mão daquilo que havia feito. Naquele momento, irmãos, aquele homem se arrepende. Ele entra numa dimensão vertical. Ele estava na terra, mas entra numa visão vertical, um trono de glória. O evangelista João diz que o Espírito Santo, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Aleluia. Aquele homem reconhece que era pecador. E aí agora ele se dirige para Jesus e faz o reconhecimento: Senhor, eu sei que nós vamos morrer. Nem o Senhor e nem nós escaparemos dessa condenação. Mas eu vou fazer um pedido para o Senhor. Aleluia. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lembra-te de mim quando entrares nos portões celestiais. Lembra-te de mim quando entrar na presença do Pai que te enviou. Lembra-te de mim, ó Cordeiro de Deus. Pastor Delvin, agora Jesus entra em cena. Já não era mais a ovelha muda perante aquele que se humilhou, reconheceu que era pecador, confessou seu pecado, necessitava de perdão. O Jesus que antes foi a ovelha muda, agora ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus olha para aquele homem e diz: olha, nós não vamos escapar da morte, mas tem um detalhe: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Sinta a presença do sangue do Cordeiro esta noite. Este sangue verteu naquele dia, mas eu sinto a presença dele neste culto. Escapa por tua vida e sinta a virtude do sangue do Cordeiro. Obrigado, Jesus. Aleluia. Obrigado. Aleluia. Se não fosse ele, nós não estaríamos aqui, irmãos. Eu não sei onde pessoas que estão aqui alegres, felizes, onde essas mesmas pessoas estariam se não fosse Jesus na vida dela. A depressão tinha carregado muita gente já. Aleluia. Mas eu quero finalizar dizendo para você: eu sinto a presença dele nesta noite, nesta reunião. Eu sinto a presença dele nesta reunião. Adore o nome dele. Aqui nessa vida tudo é passageiro. Tudo que nós fazemos aqui, socialmente o contexto é aqui. Mas aquilo que espiritualmente nós realizamos nesta vida, o contexto se dará na eternidade. Aleluia. Tenha vida aqui na terra como povo de Deus, pois o contexto interessante para a igreja é na eternidade com o Senhor. E se você sente a presença dele, aplauda o nome dele esta noite. Tome a Santa Ceia como povo de Deus, como alguém que ainda está aqui, mas que é um cidadão do céu.
Aleluia. Deus abençoe.